o Fê tocou num ponto que até a gente estava comentando aqui antes, que é a recuperação judicial no agro. Como eu comentei, Fê, eu fui num evento na semana passada e o evento acabou com um dos palestrantes falando que estava um abuso essa questão da recuperação judicial no agro e que o legislativo, o judiciário devia reorganizar isso, porque as recuperações judiciais no agro estavam assim, muito elevadas, estavam entrando com pedidos sem parar e que você não conseguia executar. A gente tem um problema hoje em dia da recuperação judicial no agro? Eu não digo que é um problema, aquilo que eu sempre destaco, a recuperação judicial é um direito, né? Mas o que você olhando para o agro, qual que é o principal problema do agro? De fato, teve a pandemia, empréstimos, as fazendas, os produtores rurais pegaram muitos empréstimos, estamos atualmente com um problema de safra, isso de fato é um problema, que às vezes a safra que se cometeu agora esse ano, nos últimos 2 anos, está com problema. Mas qual que é o principal problema? Que as garantias, os avalistas, são geralmente os sócios. Então você vai num banco, você vai pegar dinheiro do banco, geralmente quem fica como avalista é o sócio da empresa, da fazenda, vamos colocar da fazenda. E agora tem a questão do produtor rural. Então a pessoa física, se ela demonstrar os requisitos, que é a atividade nos últimos 3 anos, tudo, ela pode ser classificada como produtor rural. Então, ela exercendo como produtor rural, aquele avalista que está lá, de fato ele interfere diretamente, então você vai conseguir executar a garantia. Então, junta num bolo só e vai negociar na recuperação judicial. Então, isso acaba afetando as garantias, não o problema do contrato. Então, hoje os contratos de produtor rural, a garantia, o problema é a garantia que está sendo dada. Os avalistas não são mais avalistas, né? Deixa eu ver se eu entendi então, Fê. Por exemplo, você tem uma fazenda que chama, Fazenda de Milho, o nome da fazenda. Aí a fazenda vai lá, pede um crédito no banco e o avalista dela é o próprio Fernando, que é o dono da fazenda. Só que o Fernando é classificado como produtor rural. Ele exerce atividade e ele é um produtor rural. E aí então você não consegue executar essa garantia se eventualmente ele não pagar seu crédito, é isso? Exato. Porque se confunde, né? Se confunde. Se confunde. Porque aí a lei entende que o produtor rural não pode ser afetado, não pode ser afetado? É um direito hoje, né, da recuperação judicial, você tem a recuperação judicial do produtor rural. Né? O que acontece? O produtor rural, ele não, em muitos dos casos, ele acaba misturando o próprio bem com a atividade da empresa. Né? Geralmente, se você pegar os mais simples de fato, né, os mais simples que eu digo, a atividade em si, ele não tem uma organização como tem uma empresa normal. Então acaba confundindo o bem que é meu mesmo, do Fernando, com o bem da fazenda de milho. Então, às vezes, se misturam. Então é difícil você distinguir o que de fato é da fazenda de milho e aquilo que é do Fernando. Então, o que eles estão fazendo hoje? Entra com recuperação judicial, coloca todo mundo no mesmo bolo, que aí vem a consolidação substancial, né, do processo. Faz toda a apuração do passivo para poder pagar de acordo com o plano que vai ser aprovado ou não. E o aumento no número de recuperação judicial no agro se deu muito pela questão desse problema de safra que você falou e da pandemia, né? Sim. É igual, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu acho que é quase impossível o cara não entrar com um pedido de recuperação judicial, porque assim, o cara no ano passado teve o estado praticamente inteiro afetado, não tem como. No último ano, em 2024, a gente tem um levantamento de dados aí, até que eu marquei aqui, que foram mais de 2.000 casos de pedido de recuperação judicial em 2024. E assim, cerca de 1.200 são de produtores rurais. Então você vê que, na verdade, tem algumas atividades no Brasil que elas estão sendo diretamente afetadas. Sim. Então é complicado isso. Ô Fê, eu acho que outro tema interessante que a gente até tinha anotado aqui, e aí eu acho que eu não sei se na recuperação judicial isso tá tão a fundo assim, mas acho que no mundo isso existe, que é a questão da inteligência artificial. Você acha que isso está ajudando os processos de recuperação judicial? Não está ajudando? A gente vai ter um problema com isso? Como é que você vê isso? Olha, eu estou usando bastante. Lá no escritório a gente está tentando por dentro, né, principalmente na atividade além da recuperação judicial e falência, lá a gente faz
muita consultoria e suporte jurídico para fundos de investimento para adquirir empresas em crise, ativos que estão lá, créditos. Então a gente está utilizando, assim, para principalmente leitura de processo. Tem alguns sistemas aí que o pessoal está utilizando, tá vendo se de fato o relatório que eles apresentam condiz com a verdade, né? Porque é complicado, mas ainda está iniciando. Sim, porque o processo de recuperação e de falência, as informações já estão muito espalhadas. Não adianta eu jogar lá no processo principal, que eu digo, para rodar lá o programa, para fazer um relatório, que isso não vai rolar. Então, ainda está engatilhando, mas eu estou usando bastante. Eu acredito que essa questão da inteligência artificial acho que vai ficar mais na prática da administração das próprias empresas. Para ajudar, né? Para ajudar. Eu acho que isso que vai... Não no processo em si, eu acho que no processo em si vai ajudar levantamento de dados e tal, mas para as empresas, no dia a dia, eu acho que isso vai ajudar bastante depois. Acho que vai sim. Você comentou até dos créditos estressados e também da Lacuna, que é a Lacuna Capital, que é a sua outra empresa. Explica pra gente como que a Lacuna trabalha com isso. Vocês compram créditos de recuperação judicial? Como que funciona isso? A Laguna ela surgiu através de uma atividade que eu fazia no outro escritório, né? Eu já fazia essa parte de consultoria para alguns fundos de investimento. E a Laguna ela faz aquisição hoje de qualquer ativo estressado. Hoje 90% da carteira que está na Laguna envolve recuperação e falência. Então são créditos que estão lá na falência. Então, poxa, o Matheus tem um crédito trabalhista na falência X. O Matheus não quer esperar 10 anos, que é o tempo médio de pagamento do pedido de falência, da sentença de decretação até a realização do ativo. 10 anos mais ou menos. Poxa, você não quer esperar 10 anos. Aí você fala, poxa, Fernando, a Laguna não está interessada nesse crédito. Aí a gente pega, faz toda uma análise, todo um compliance aí, de fato a gente poder ou não comprar, e a gente faz a aquisição. E aí a gente corre um risco. A gente toma um risco pra gente. E aí há uma sucessão de partes ali, uma substituição de partes. É uma substituição processual. Uma substituição processual. Né? Antigamente, por exemplo, na nova lei, até 2021, por exemplo, o crédito trabalhista perdia o direito de preferência. Então, por exemplo, se a Laguna adquirisse um crédito do Matheus trabalhista, eu perdia o direito de preferência e eu caía lá para criptografar. Agora, na nova lei, não. Na nova lei, isso já mudou. Então, eu já consigo adquirir e não perder a preferência. Na verdade, isso foi, quando foi reformada a lei, acho que, de fato, a principal reforma que teve na lei não foi nem tanto para a parte de recuperação judicial. Foi muito mais para a parte de falência. Para desafogar o judiciário dessas falências que de fato estão lá paradas há 15, 20 anos, para tentar atrair esses fundos de investimento que trabalham com isso, a Laguna, para poder desafogar, para a gente poder renegociar e começar de novo do zero aí, que eu falo. Eu ia até entrar nesse tópico da lei. O que você acha que teve, assim, tirando isso que você acabou de comentar, mas com a lei nova que veio de 2021, se eu não me engano, que você comentou, o que você acha que ela teve de bom e também de ruim, e que melhorou ou que não vai melhorar da antiga lei? Olha, a lei ela é muito nova e ainda tem um projeto agora, de novo, para alterar a lei. Né? A nova já? A nova já. Então, a PL 8, alguma coisa assim. Mas tem algumas questões de recuperação que foram muito importantes, principalmente do Deep Finance, que é uma questão que não era previsto na lei, né? E aí no começo teve uns casos, por exemplo, um caso famoso que foi, eu acho que um dos primeiros que não eram previstos na lei, e surgiu toda essa discussão, que foi o caso da OAS, e aí agora é previsto. Então, por exemplo, você pode trazer de fato um investidor para dentro do processo para tentar recuperar a sua empresa. Então ele faz um DIP, né? Ele pega, lógico, garantias, tem todo um procedimento, e você aposta na empresa. Então isso é uma das previsões que ainda está início, não tem ainda, tem um lançamarco, mas fizeram, não chegou a ser feito de fato um DIP lá, mas foi discutido um DIP, mas ainda muito novo para a gente ver. Essas mudanças de classe, principalmente na parte de falência, também teve essas mudanças. Então o ME e PP agora tudo quirografário para tentar simplificar.
Eu acho isso um absurdo, particularmente falando, mas tudo bem. Mas as mudanças que elas ocorreram aí foi mais na parte procedimental, né? Então, a gente vai ver, de fato, para tentar ter uma celeridade. Acho que a preocupação que eles tiveram nessa reforma foi buscando a celeridade. Então, na recuperação não mudou tanto. Na falência, o ritmo mudou bastante. E agora vai mudar mais ainda se for aprovado o projeto novo. Que aí eles querem tirar a figura do administrador judicial, trazer um gestor fiduciário lá que eles falaram, com a gente, que os próprios credores podem colocar lá dentro para tentar administrar a falência. Então, essas foram algumas, para mim, acho que o DIP foi uma questão muito mais impactante assim, para a área da recuperação judicial. Entendi.